Há 10 anos a gente começou a Coco. A Coco era uma agência de 2 pessoas. Editor, você pode colocar uma foto minha e do Murilo aqui, adolescente quase, tipo, de 10 anos atrás? E a gente começou uma agência com 2 pessoas. Hoje a gente tem uma operação bem fluida, até bem maior, assim, do que eu poderia sonhar. E no ano passado a gente fez quase 7 dígitos. A gente fez quase não, a gente fez, né? A gente fez 7 dígitos. Então no ano passado a gente fez 7 dígitos em lucro. Isso é muito, muito, muito doido. E aqui estão algumas coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei, que eu acho que pode te ajudar nesse caminho. Porque o meu papel aqui não é ser aquela coisa intangível, inalcançável e tal. O meu papel aqui é me mostrar como se eu tivesse a 2 ou 3 passos na tua frente. O que diferencia a gente não é sabedoria, não é dinheiro, não é nada. É tempo. Eu cheguei um pouquinho antes de você e você seguir esses passos aqui. Não é que você vai alcançar também, porque eu não vou prometer essa fórmula mágica. Mas você pode ter ali um vislumbre, um benchmarking de saber onde você pode chegar. Vem comigo? Editor, solta a vinheta especial dos 10 anos, que é igual a de sempre, é só que eu queria dar uma especial aqui. Você pode até dizer que ama a sua agência, ama o seu trabalho, ama o seu projeto. Mas se isso te impede de passar um tempo com quem você ama, e a gente falou disso no vídeo anterior, talvez tenha algo errado aí. Nos últimos 10 anos eu posso falar que eu vi isso de perto, tanto na minha vida pessoal e profissional, como também nos nossos alunos. A gente começou a agência com 2 pessoas, eu e Murilo. No ano passado a gente bateu esses 7 dígitos de lucro, que é uma maluquice, e eu posso dizer categoricamente que não foi às custas da minha saúde ou dos cabelos, porque graças a Deus não sou calvo e nem você por estresse. E muito menos na minha vida pessoal, mas em alguns momentos a gente quase foi por esse caminho. Eu achava muito bonito romantizar a correria. Sabe aquela coisa de correndo na rua, com o telefone na orelha, um café na outra mão, um notebook embaixo do braço, e eu entraria no primeiro táxi em Nova York e sairia pelo Central Park desesperadamente falando, siga aquele carro. Eu estaria indo para o aeroporto, chegando no aeroporto, eu falar, me vê o próximo voo para o Brasil, porque eu estou indo fazer um post com o meu cliente. Era isso que eu imaginava que seria a minha vida. Eu achava também que trabalhar no final de semana era incrível. Era o ápice do tipo assim, cara, eu sou um businessman, sabe? Tipo assim, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estou trabalhando de domingo a domingo. Ou então, ficar até 3 da manhã. Tipo, cara, eu achava, tipo, incrível falar, não, eu tô, essa olheira aqui, esse cansaço e esse balde de café que eu tô tomando é porque eu virei a noite trabalhando. Tem uma visão meio pueril, assim, uma visão meio infantil até da coisa e que muita gente normaliza até hoje, assim. E é muito doido ver burro velho com barba na cara romantizando esse tipo de coisa. Porque isso pra mim é muito mais um diagnóstico de algo mal estruturado e fundamentalmente um negócio mal estruturado que qualquer outra coisa. O nosso jogo começou a mudar quando a gente começou a entender melhor essa lógica dos processos e organizar a casa. Mas eu vou falar disso aqui daqui a pouquinho. Porque se você levar a sua carreira a sério ou o seu negócio, você não pode achar bonito ficar longe da família, dos amigos, do lazer. Isso não é sucesso. Isso é desequilíbrio. E mais uma vez a gente vai falar de IA aqui, porque a IA tá mudando o jogo e a gente não pode negar isso. A gente precisa reaprender muita coisa. Mas antes de reaprender, eu acho que a gente precisa lembrar de algumas coisas. Por isso que esse exercício é importante, porque é um exercício de reflexão. Não é ser nostálgico de falar que no começo era muito melhor, que no começo não tinha mais tempo, no começo eu era mais inteligente. Eu já cheguei a achar tudo isso e acho que era muito mais um sentimento nostálgico, assim, porque na verdade eu acho que eu nunca estive tão capacitado profissionalmente, tão maduro profissionalmente para tomar certas decisões que estão chegando pra gente agora. Essas decisões que a gente tem tomado, se fossem há 10 anos atrás, talvez a gente não estivesse aqui para contar a história. Então acho que é muito mais um espírito do tempo também, mas eu acho importante essas reflexões de lições que a gente poderia ter aprendido ali no início. Óbvio que são lições e são conselhos que fazem parte do meu contexto e eu quero que você faça esse recorte também. Eu acho importante que você tenha esse recorte aí para entender que fazem parte do meu contexto de 10 anos atrás, ou de 5 anos atrás, ou de 2 meses atrás. Mas que esse contexto ele é importante para que você não saia achando que isso aqui é uma coisa replicável, que você pode pegar essas dicas, anotar num papel e fazer a coisa acontecer. Porque se isso fosse verdade, eu estaria trilhardário e não estaria precisando gravar vídeo no YouTube aqui, desesperado, xingando meu editor todo o vídeo para que ele cobre menos e por consequência eu consiga ganhar mais dinheiro nas costas dele editando esse belíssimo vídeo no YouTube que só ele sabe fazer. Editor, não sei se você sabe, mas você é um bom profissional e eu estou aqui agora aproveitando que esse vídeo está cada vez mais zen. Eu queria aqui deixar esse elogio público pra você, pra não parecer que a gente se odeia, porque na verdade eu só acho o seu trabalho muito fácil, mas eu admiro o seu trabalho, porque apertar botão é uma coisa ridícula. Então, se você quer viver bem, se você quer viver zen, cara, eu tinha que ter feito um jingle tipo da Manu Gavassi, né, tipo, tô bem, tô zen, ajustei a minha agência com... Me ajuda aí, Lari, tu é criativa. Com a agência Zen. Olha só, tá vendo? Obrigado, Lari. Palmas pra Lari. Lari criativa. Eu quero agora, tu vai ter que botar meu rosto no rosto da Manu Gavassi
e eu vou ter que gravar isso daí. Dá teu jeito. Mas você precisa assumir o controle das coisas. E isso passa por estratégia, isso passa por organização, mas isso passa por uma palavra que é muito importante e que a gente vai falar dela bastante a partir de agora, que é escolha. Você, como uma pessoa adulta, você tem capacidade de fazer suas escolhas. Cada decisão que você toma é uma escolha e ela tem as consequências dela. E aqui eu vou elencar 9 aprendizados que mudaram o rumo da Coco e que honestamente eu queria muito ter ouvido antes. Vamos pro primeiro? A primeira dica, o primeiro insight, primeira lição, a primeira lembrança assim, que me vem é, cara, o quanto ter tempo livre é ruim. Sabe, tipo, nesse começo fundamentalmente. No começo a gente finge que tá trabalhando muito só porque a gente finge que tá querendo estar ocupado. A gente fica escolhendo nome, configurando domínio de e-mail, arrumando site. Nossa, quantas vezes a gente arrumou o site? Cara, versão 1 milhão do site, assim. Tudo isso é uma distração pra quem não tem cliente. A gente acha que só consegue ter cliente se a gente tiver tudo isso pronto. Então a gente tem muito tempo livre, a gente quer fazer as coisas, a gente quer deixar o mais bonitinho possível. E, cara, a gente não consegue sair do canto. Então, posso te dar um conselho, uma dica? Dá 48 horas pra resolver isso. Tipo assim, cara, eu preciso ter o nome em 48 horas, eu preciso ter a estrutura do site em 48 horas. Você não precisa dar com tudo pronto. Mas as definições, se dá 48 horas, sabe? Tipo assim, isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer até hoje, assim, tipo, cara, a gente começou o YouTube. O primeiro roteiro do YouTube e a gente marcar com o Zé pra começar a gravar foi basicamente uma decisão de 48 horas. Se a gente conseguiu fazer isso tudo em 48 horas, a gente vai conseguir fazer esse projeto, sabe? Então, não é esse deadline maluco também, tipo, de você ter que se matar e por isso eu virei 48 horas direto, mas eu acho que é muito mais uma questão de ter um deadline curto para que você possa decidir de uma maneira mais fácil, sem que você fique paralisado nessa coisa, tipo assim... Ai, qual o melhor nome? Ai, qual o melhor domínio? Ai, tipo, eu tenho que configurar e-mail? Tipo, que e-mail que eu vou ter? Não, eu vou fazer todos esses tipos de e-mail. Cara, você vai aprendendo no processo, você vai refinando. Eu até falo isso, tipo, eu falei isso nas próprias lives e tal. É muito engraçado quando a gente escreve os roteiros, a gente imagina uma coisa e às vezes eu tô aqui lendo o roteiro e eu falo, cara, não era isso que eu queria falar. Sabe, essa frase aqui ela não faz sentido nesse momento. Às vezes eu consigo improvisar e mudar, mas a maioria das vezes a gente tem que parar e falar, Zé, editor, tipo assim, cara, a gente vai ter que cortar isso aqui porque isso aqui não ficou bom. Acontece. Então, assim, ter tempo livre muitas vezes é ruim. Ter tempo livre pra trabalhar, ter tempo livre com a família e lazer é show. A segunda coisa é que a gente precisa se concentrar muito na divulgação do que a gente faz. Criar é muito bom, criar é muito gostoso, né? A gente tem que se preocupar com a distribuição do que a gente tá criando. Se você não tá vendendo, você só tá decorando a vitrine porque não tem nenhum cliente entrando na tua loja. Então, 90% da tua energia tem que ser focada em se conectar com pessoas, mostrar a tua solução, fazer pitch e fechar projeto. O resto você ajusta depois. Cara, 90% do teu tempo quando você tá com um negócio, e eu digo até hoje, assim, tipo, talvez seja um pouco menor essa proporção, assim, mas 90% do tempo, quando você tá começando uma agência, você tá começando um negócio, tem que ser vendendo o negócio. Não existe. Ah, não, mas é porque eu vou vender e o cara não vai ter... Cara, você organiza isso no discurso de venda. Tipo assim, ó, essa solução vai estar pronta daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas você precisa vender, você precisa fazer a coisa acontecer. Porque sem caixa, sem fazer dinheiro, você tem um hobby, você não tem um negócio. Percebe? A terceira dica, e eu acho que essa daqui é uma das mais legais, assim, mais importante, é que você não deve nichar demais. A internet adora, tem um tesão, assim, absurdo em falar de... Niche o quanto antes você nichar, mais fácil fica e tal. Eu entendo de onde vem esse argumento, mas particularmente eu não concordo. No começo, nichar demais é um autoextermínio criativo e também financeiro. Você precisa atender projeto doido, errar e aprender. Te falo isso como, cara, a gente já atendeu muito projeto doido nessa vida. Remédio pra fazer cocô bonito? Fizemos. Coach quântico maluco que curava qualquer doença através da água, limão e gratidão? Atendemos. Cara, o que você imaginar de cliente maluco, a gente tinha um imã pra maluco, assim. A gente até olhava. Teve um momento da Coco que a gente parou assim e refletiu, falou, mano, não é possível. Tipo assim, tem alguma coisa na nossa cara falando, nossa, tu é maluquinho de bairro? Vem que a gente atende, tá ligado? Mas faz parte, a gente aprende muito nesse processo e, por consequência, também consegue ter algum dinheiro que vem disso. Eu acho que é importante, sabe? Ninguém foi enganado nessa equação. E só assim você consegue entender quem é o teu perfil de cliente ideal, quem são as pessoas que você consegue ter. Cara, é como gosto. Gosto é repertório. Quanto mais você sabe o que é legal e o que é chato, quanto mais você sabe o que é feio e o que é bonito, você vai criando esse repertório e vai criando esse gosto melhor. Cliente é a mesma coisa. Quanto mais cliente merda você pega, mais você consegue identificar quem é o cliente bom e você vai fazer de tudo pra esse cara ficar. O quarto ponto aqui, que eu acho fundamental, é fale
converse e busque um bom contador e um bom advogado. A gente começou como MEI, cada um com o seu. Então a gente tinha o maior conglomerado de MEIs da América Latina, assim, era uma coisa de maluco. O nosso contador virou pra gente e falou, galera, não tem como gerenciar 28 MEIs. Não dá, não era tudo isso, tá? Isso aqui é só uma alegoria, um exemplo. E isso funcionou por um tempo. Mas se você quer crescer de verdade, você precisa parecer grande também. A gente perdeu um grande projeto numa época muito crítica pra gente, porque a gente não tinha um CNPJ com tempo suficiente. Era uma empresa que precisava de um CNPJ, cara, eu não lembro bem se eram 5 anos, 3 anos de CNPJ, mas a gente não tinha esse tempo, a gente tinha 1 ano e meio, 2 de CNPJ, e a gente perdeu o projeto por isso. Depois de algum tempo a gente voltou e a gente conseguiu pegar o projeto de novo, não era o mesmo projeto, era outro projeto, mas a gente não tinha como pegar por causa desse tempo de CNPJ. Cara, isso é muito importante. Essas burocracias, gente, a gente é chato, tipo, não é legal. Ai, meu Deus, dá trabalho. Ai, meu Deus, eu não sou preparado pra isso e tal. É por isso que existe contador, por isso que existe advogado, pra cuidar disso pra você. Você não precisa ser especialista nisso. Agora, procurem bons profissionais justamente pra vocês não serem enganados, porque é muito fácil a gente ser enganado quando a gente não domina esse tipo de coisa. E outra, e essa é muito importante, registra a tua marca logo. São os R$1.000 mais bem gastos da tua empresa depois do contador e do advogado. Sai mais barato do que perder muitas noites de sono por conta de processo, e eu falo isso com lugar de fala, mas sem entrar em detalhes aqui. O nosso quinto ponto, grave as suas reuniões comerciais. Cara, peça para os seus clientes falar, a gente pode gravar essa reunião? Por quê? Porque se você quer melhorar suas reuniões para além do sentimento de que aquela reunião vai ser boa ou não vai, para além se aquele cliente vai ser bom ou não vai, quando você grava você tem um log, você consegue reassistir e você consegue ver os pontos em que o cliente ficou mais empolgado, menos empolgado, você vai refinando o teu pitch com isso. Essa dica, ela é muito idiota. Ela é muito idiota mesmo, mas ela tem uma transformação, um impacto tão grande. Grave, assista, anote os erros. Faz isso 10 vezes e você vai ter um pitch melhor do que 80% do mercado. Porque você tem lastro, você tem repertório, você viu como as coisas funcionam, o que dá certo e o que dá errado. A sexta dica é tenha disciplina. O seu negócio, ele cresce na disciplina, não na inspiração. A gente não tá aqui para jogar com a exceção, a gente tá aqui para jogar com as regras do jogo, com a regra debaixo do braço e entender o que funciona. Crie ritual, tenha uma prioridade clara e também um protocolo de como que você procrastina de uma maneira certa. Aliás, comenta aqui se você quer que eu fale um pouco mais dessa minha rotina enquanto gestor da Coco Educação, e eu posso também fazer uma entrevista. Seria legal fazer uma entrevista com o Gabriel para perguntar como que é a rotina dele enquanto gestor da operação da Coco. Posso fazer com o Murilo também e tal, mas comenta aqui pedindo que, né, a gente precisa fazer isso bem bolado. O sétimo ponto é entender que crescer é diferente de inchar. Faturar muito é muito legal, mas e o lucro? Não adianta contratar gente demais, investir demais em equipamento, investir demais em ferramenta que ninguém vai usar. Aqui a gente cresceu com poucas pessoas no time e um processo que era uma régua base para tudo. E é isso que dá pra gente a liberdade e a coisa de ser zen, que a gente fala daqui a pouquinho. Então não é sobre ter uma agência gigante. Cara, eu acho que no dia que a Coco estiver chegando assim com 100 funcionários, eu quero muito repensar o que eu quero fazer, porque eu acho que o nível de estresse, de complexidade que vem disso é muito grande. Óbvio que, tipo, tudo é momento também. Nesse momento de vida agora eu não me vejo tendo isso. Pode ser que daqui a 5 anos a gente esteja nesse momento, mas hoje não cabe, assim, tipo, era um acordo meio do Murilo e do Gabriel no começo, assim, e depois a Mari entrou também e a gente acaba inserindo ela nisso. Mas eu fico pensando na quantidade de responsabilidade que tem em ter 100 pessoas dentro da tua agência, tipo assim, o quanto que isso impacta de faturamento, nível de projeto, complexidade, entrega e tal. E hoje não é uma coisa que eu quero ter, sabe? Tipo, a gente tá batendo ali as 40 pessoas, a gente não passa muito disso e tal, e eu acho que tá de bom tamanho, assim, pro que a gente tem de responsabilidade e de maturidade hoje também. Acho que é importante ter essas definições. Então, é muito mais sobre ter um negócio leve, que banca o que eu consigo fazer na minha vida pessoal e também na vida profissional, que a gente, editor, quero ter um editor que cobra R$47 por vídeo. Tipo, então, tipo assim, a gente tem um negócio que consegue sustentar esse tipo de ação e atividade. E fundamentalmente me devolve tempo também. O oitavo ponto é, resolva mais de um problema. Quer aumentar o teu ticket médio? Venda para o mesmo cliente. Fez bem uma entrega? Oferece outra. Aprenda a olhar as brechas e ocupar essas brechas com o valor do que você entrega. Cara, revender para cliente é CAC zero, porque você já conquistou aquele cliente, não tem custo de aquisição nenhum, você já tem confiança, você já tem tudo. Aí tem um ponto. Uma lógica de funil de venda aqui, esse funil de indicação, de recomendação, ele funciona assim. Você tem um cliente que teve resultado e ele está engajado, você faz um upsell para ele. Você tem um cliente que está engajado, mas ainda não teve resultado, pode ser que tenha, porque ele chegou há pouco tempo e tal, pede uma indicação para ele. Cara, essa dica é boba, mas funciona muito. Vai por mim, confia. Isso aqui eu tô dando carteirada, porque isso aqui eu garanto para você que funciona. E a nona e última dica é,
obtenha resultados reais. Nem todo problema é urgente, ponto. Mas você tem que focar nos que geram mais resultados para o seu cliente hoje. É muito fácil você usar o social media como uma porta de entrada, porque de fato ele é um serviço que todo mundo necessita, todo mundo entende e tal. Mas até ele tem que gerar algum resultado para o cliente que mexa o ponteiro principal dele. O cliente quer o quê? Quer dinheiro? Então a gente precisa associar alguma coisa de performance. A gente precisa ter um conteúdo de venda. A gente não pode fazer só a trend da vez, a viralização. A gente precisa ter essa maldade comercial. Porque é isso que fideliza, isso que sustenta e é isso que vira case na maioria das vezes. Se não gera retorno, reavalie o que você está fazendo. O futuro do nosso mercado, invariavelmente, vai ser esse oferecimento de soluções que mexam os ponteiros dos clientes. Muita agência já percebeu isso, muita agência ainda não. E eu estou te dando esse site aqui agora porque eu gostaria de saber disso desde do início. No fim das contas, você não abriu um negócio para ser refém dele. Você abriu para viver bem, com liberdade e com dignidade. Porque imagina o fato de você ter escolhido, ter tomado decisões que te fizeram empreender, que te fizeram trabalhar com o digital, que existe liberdade, e você não ter o direito de ficar doente. Cara, olha o quão bizarro é isso, e a gente não se toca nisso que a gente tá fazendo. E você só consegue não ter isso quando você consegue ter o controle da operação. E é isso que a gente ensina no Projeto Zen. Se você sentiu que precisa organizar seus processos, crescer com estrutura, parar de apagar incêndio e voltar a viver fora do trabalho, o Projeto Zen é o seu próximo passo. Não dá mais para aceitar viver no caos. Por apenas R$ 47,00 você pode ler o QR Code ou se inscrever aqui. A gente vai ter esse evento em que a gente vai passar 4 horas organizando a sua vida, organizando seus argumentos, seus discursos dentro do ciclo Zen, que é como que você zela pelas pessoas, como você tem entregas concretas e fundamentalmente como você cuida do seu negócio. O Projeto Zen é o projeto para você, para te ajudar a pegar todas essas dicas que eu dei aqui, de que fariam diferença pra gente no início da carreira e fazem diferença pra gente agora. Clica aqui na descrição ou lê o QR Code e vem com a gente no Projeto Zen. E aí, se você já fez tudo isso, se você já está inscrito, você pode também agora se inscrever no canal, deixar teu like, compartilhar esse vídeo e falar se você quer aquele conteúdo de entrevista de como é que funciona a rotina do sócio aqui da Coco, e se você também está gostando desses conteúdos, deixa esse biscoito pra gente porque isso faz muita diferença. Posso contar contigo?